aí galera do canal Oi Oi Oi, estou pronta aqui para mais um vídeo neste canal e hoje, abrindo o mês de novembro, nós vamos falar da emblemática figura das noites cariocas dos anos 30 e 40, né, do início do século XX. Nós vamos falar da figura emblemática de Madame Satã. Abrindo aí o mês de novembro, que eu falo sobre temas de negritude, né? Então, hoje eu vou falar sobre ele, sobre Madame Satã. Então, fica ligado aí no vídeo de hoje. Bom, Madame Satã foi uma figura bastante emblemática aí das noites cariocas do início do século XX, né? Mas Madame Satã, o nome verdadeiro dele era João Francisco dos Santos. Ele nasceu em Pernambuco, em Glória do Goitá, uma cidade da zona da mata ali de Pernambuco. Por volta aí de 1900, não se sabe se ele nasceu realmente em 1900 e tal, né? Ele tinha, a família dele era numerosa, eram 18 irmãos. Eles até viviam uma vida confortável enquanto o pai do João Francisco, né, o pai de Madame Satã, estava vivo. Só que depois que ele faleceu, as condições financeiras foram ficando bastante precárias. Eu não aceito! O que fez com que a mãe dele tivesse que vender ele em troca de uma égua. Então, a mãe de Madame Satã, ou João Francisco dos Santos, vendeu ele ainda criança para uma pessoa de uma outra fazenda de nome Laureano, e lá nessa fazenda, o João Francisco, ele fazia serviços assim na base da semi-escravidão, ainda criança. Não se mete com criança, não! Ele conhece uma senhora chamada Dona Felicidade, e essa senhora propõe para eles fugirem para o Rio de Janeiro. Que medo, sai correndo, deixei tudo para trás. E isso acontece. Eles fogem para o Rio de Janeiro. O João Francisco, ele chega lá no Rio de Janeiro aí por volta, sei lá, da década de 10, início da década de 20. Essa Dona Felicidade, ela abre uma pensão lá no Rio de Janeiro, nos arredores aí do bairro da Lapa, e a mesma coisa acontece, né? João Francisco passa a trabalhar para ela, mas também numa coisa de semi-escravidão. Sua besta! Trabalha horas a fio, assim, ele ainda menor de idade, lá para os 11, 12 anos dele. Então, ele resolve fugir dessa pensão, né, onde ele morava com essa senhora, Dona Felicidade, e passa a viver pelas ruas da Lapa, perambulando. Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, vai, vou ver o que eu faço, pensar. E passa a viver como menino de rua, né, praticando pequenos furtos por ali na região da Lapa, até que alguém lá, um comerciante da região, oferece para ele vender as panelas, né? Vende minhas panelas aí no bairro. Gente, vamos almoçar? Para você fazer um dinheiro. Então, aí, João Francisco, ele começa a vender panelas, né? Até mais ou menos aí ele completar a maioridade, ele fazia pequenos serviços aí, vendia panelas, aí depois ele foi cozinheiro, foi garçom, né, e tal. E como a vida artística entrou na vida de João Francisco dos Santos. O João Francisco dos Santos, aí por volta mais ou menos de 1922, ele já sonhava em se tornar um grande artista. Eu quero aplausos. Aí o que acontece, né? O que vira a chavinha dele para ele, não, eu quero ser um artista.
Nessa época aí, mais ou menos, 1922, uma companhia francesa chamada Bataclan, o mesmo nome tem a ver com a obra Gabriela, do Jorge Amado, né? Que o bar do Seu Nassib se chama Bataclan. Então, deve ter sido, essa companhia francesa deve ter causado muito furor na época de sua passagem pelo Brasil. Então, essa companhia francesa de teatro de revista, chamada Bataclan, passou por lá. Então, aí o João Francisco, antes de ser Madame Satã, ele ficou maravilhado com essa companhia francesa. Em 1923, ele começa a trabalhar em uma pensão do bairro do Catete, como cozinheiro, e lá, nessa pensão, ele conhece uma atriz chamada Sara Nobre. E bem, na Lapa, né, que ele convivia também, ele ia muito para Lapa. A Lapa, hoje em dia, no Rio de Janeiro, ela tem essa característica boêmia, né? Muitos bares, muita gente vai lá para se divertir. Então, a Lapa, ela sempre teve essa característica boêmia, vamos dizer assim, desde o início do século XX. Em 1923, 22, né, a década de 20, um pouco anteriormente, na Lapa, já habitava, assim, já tinha essas figuras do malandro. A figura do malandro que está representada na religião da Umbanda através do Zé Pilintra, né? O homem de terno branco, chapéu, roupa, às vezes ele usa uma camisa vermelha, enfim. A figura do malandro representada na Umbanda pelo Zé Pilintra. Então, nessa época, a Lapa, ela tinha essas figuras do malandro, tinha os cabarés. Mas, gente, assim, tinha os cabarés, mas esses cabarés, eles não eram, vamos dizer assim, exclusivamente para prostituição, tá? Porque tinha também no Rio de Janeiro, a região, hoje em dia, que é a prefeitura lá do Rio, era a região do Mangue. É nessa região que tinha mais concentração de prostituição no Rio de Janeiro. E é nessa região do Mangue que Odaleia conheceu Luiz Gonzaga, e Luiz Gonzaga foi tocar. E tinha essa região da Lapa, onde tinha os cabarés, tinha talvez alguma certa prostituição, mas tinha tinha essa figura do malandro. Não se sabe também, não sei dizer exatamente para vocês se esses malandros eram cafetões de prostitutas, tá? Mas tinha esse pessoal lá no bairro da Lapa. Quem frequentava muito o bairro da Lapa nessa época, década de 20, o início da década de 30, era o Noel Rosa, né? O sambista Noel Rosa frequentava muito por lá. Então, João Francisco dos Santos, antes de ser Madame Satã, ele também frequentava muito essa região da Lapa, convivendo lá com os malandros. E com esses malandros, ele aprendeu a dar soco, né? Aprendeu a usar navalha nas brigas, aprendeu capoeira. Porra, tudo isso? Tudo aí para se defender, né? Truques com a navalha, tal, enfim. No mesmo ano aí, de 1923, ele fez parte, né? Ele conseguiu participar de um espetáculo chamado Loucos de Copacabana. Então, aí ele assume a primeira identidade dele, vamos dizer assim, a primeira identidade travesti, a primeira identidade transformista. GLBT, diversidade. Digamos,
ele assume a identidade de mulata do Balacochê, tá? Foi aí a primeira identidade trans que o João Francisco ele assume. E bem, quando ele estava fazendo esse trabalho aí de se apresentar com o espetáculo Loucos de Copacabana, teve uma época em 1928, quando ele estava voltando desse trabalho para a pensão onde ele morava, aí ele foi jantar embaixo da pensão lá, ele foi jantar num bar embaixo da pensão onde ele ficava. Aí, enquanto ele estava lá jantando, foi uma das primeiras confusões em que ele se meteu. Ele adora se meter em confusão. Porque aí ele se meteria em diversas confusões, assim, diversos problemas com a polícia ao longo da vida dele. Bom, em 1928, ele foi nesse botequim jantar, aí estava lá também nesse botequim um vigia que foi lá, passou a importunar o João Francisco. É de uma imbecilidade atroz, de uma grosseria, de uma vulgaridade em vários momentos imperdoável. E João Francisco, na ocasião, ele estava portando uma pistola, aí ele atirou no guarda e por isso, né, ele atirou no guarda, acho que o guarda também atirou nele, ele ficou ferido. Aí, por esse motivo, ele ficou 2 anos preso, foi da primeira prisão dele, que ele foi para a prisão de Ilha Grande. Ilha Grande é uma ilha que fica na região de Angra dos Reis. Aí, ele ficou 2 anos preso. Depois desses 2 anos, ele voltou para a região da Lapa, mas aí ele deixa a vida malandra, né? A vida boêmia da Lapa. Ele se muda para algum lugar ali perto e passa a se dedicar um pouquinho mais à vida artística dele. Mas como ele ganha esse apelido de Madame Satã? Bom, no Carnaval de 1938, ele tinha desfilado com uma fantasia dourada, inspirada num morcego que tinha lá na cidade dele, Glória do Goitá. Bom, por essa fantasia ele ganhou o primeiro lugar. Aí, depois da festa, depois do carnaval, ele e os amigos dele foram detidos pela polícia, porque, gente, isso acontecia muito. O carnaval, embora ele fosse aceito, assim, tinha o carnaval, os cursos na Avenida Rio Branco, mas o carnaval do pessoal, do pessoal negro, né, o carnaval da negritude, era bem mal visto, tá? Muitos, eles eram enquadrados como vadiagem. Eu falo isso num vídeo que eu fiz. Tenho vários vídeos do carnaval. Acessem lá a playlist de carnaval do canal Oi Oi Oi. Nessas playlists de carnaval, eu falo, né, que o carnaval, ele era considerado vadiagem até mais ou menos aí a década de 40, que aí depois ele passou a não ser considerado mais vadiagem, mas nessa época aqui ainda, 1938, ainda era vadiagem e as pessoas elas podiam ser presas por brincar carnaval, mas não era qualquer pessoa que era presa, as pessoas negras, tá? Que eram presas por brincar carnaval, tá, gente? Então aqui o João Francisco dos Santos, ele foi preso com os amigos dele. Aí lá na delegacia, ele se recusou a falar o nome verdadeiro dele. Então, aí o delegado chamou ele de Madame Satã. Aí por esse motivo, dele não querer falar o nome dele, o delegado ficar lá insistindo, ele foi chamado de Madame Satã. Mas também ele estava, né, o Madame Satã, ele
ficou muito pistola com o delegado assim. Falou assim, você fica aí insistindo, eu não vou falar meu nome, eu não quero saber. Aí ele dá um soco no delegado. Eita! E isso faz com que ele fique preso, né? De mais uma das prisões que ele enfrentou. Porque ao total, ao longo da vida, o Madame Satã, o João Francisco dos Santos, ele enfrentou 29 processos, tá? 3 por homicídios, 13 por agressões, 2 por furto, 3 por desacato, 4 por resistências à prisão, 1 por atentado ao pudor e 1 por porte de arma. Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Algum problema, querida? Tá? Foram muitas vezes que ele pegou, ele foi preso, foi solto, né? Preso, solto. Assim foi a vida de Madame Satã. Isso nos anos 30, né? Quando ele saiu dessa prisão, que ele, por desacatar a autoridade, a rixa dele com a polícia não acabou por aí. Ele cria uma certa rixa com a polícia e também uma rixa aí com o irmão do vigia. Aquele vigia de 1928 que foi importunar ele, o irmão do vigia também armou uma emboscada para o Madame Satã. Aí, a polícia, né, nessa ocasião, não contava que Madame Satã ele estaria armado. Aí, foi nesse daqui que teve um tiroteio. Madame Satã acabou sendo baleado, né, ferido no ombro e na perna. E aí depois também teve um outro irmão, né, esse vigia tinha mais outro irmão. Aí esse outro irmão desse vigia de nome Alberto proibiu o Madame Satã de entrar no Cabaré Pigalle, que ficava lá na Lapa. Eu não me sinto culpada não, eu me sinto bem de tirar o sonho dos outros. Aí por isso, o Madame Satã, ele surrou esse outro irmão do Alberto, vigia lá de 1928, aí ele foi condenado a mais 2 anos de prisão, tá, gente? Aí ele ficou, né, acho que ele teve uma prisão no início da década de 30, outra prisão depois, em 1938, aí depois mais um ano, 1939, ele teve essa prisão aí que ele deu um soco no outro irmão do vigia lá, do Alberto. Aí ficou mais 2 anos em Ilha Grande. Aí em meados dos anos 40, ele sai de Ilha Grande. Aí ele foi preso de novo. Porque aí tem uma treta com o pessoal do exército também, tá? Um sargento do exército dispara contra Madame Satã 6 tiros, aí ele dispara de volta também. Por isso, mais 4 anos da prisão. Nem tinha saído de Ilha Grande, parece que voltou pra lá, né? Aí nesses vai e vem de ficar solto, fica preso, fica solto, fica preso, ele sai da prisão no final dos anos 40 e abre o primeiro negócio dele. Eu quero aplausos. Né? O primeiro negócio próprio, uma lavanderia. Aí ele foi preso mais uma vez. Enfim, é uma pataquada sem tamanho. Acusado de matar um senhor que era homossexual ali na região. A lavanderia, ela acaba sendo fechada. E após o fechamento dessa lavanderia, com um dinheirinho que ele ainda tinha, ele abre uma pensão, mas a polícia acha que ele abriu essa pensão, porque na pensão dele, a ideia era, assim, ele teve a ideia de dar um pernoite para as trabalhadoras do sexo lá, né, para as prostitutas. Ele teve a ideia, vou dar um pernoite para essas moças, que elas trabalham aí na noite, elas ficam
um pernoite aqui e vai trabalhar depois. Mas a polícia achou que ele tinha abrido, né, uma casa de prostituição e que ele era o cafetão dessas meninas aí. Então, aí a polícia baixa lá nessa pensão, aí prende o Satã novamente, né, prende Madame Satã. Madame Satã chega lá na delegacia, o delegado dá um tapa no Madame Satã revida esse tapa, ele fica mais um ano preso por agressão e foi uma das últimas detenções da década de 40 que ele teve. Aí, quando ele sai do presídio, acho que Ilha Grande, mais uma vez, ele sai do presídio de Ilha Grande, ele decide se mudar para São Paulo. Mas lá em São Paulo, ele vai preso mais uma vez. Isso daqui dá uma cadeia. Tá? Ele vai preso mais uma vez porque ele atira em um policial e depois de cumprir 13 meses na prisão lá em São Paulo, ele assina um termo dizendo, né, um termo de compromisso, afirmando que ele não voltaria mais em São Paulo nos próximos 10 anos. Muito bem, ele volta para o Rio de Janeiro para tentar levar uma vida mais tranquila. Aí ele decide fazer um teste para participar de um espetáculo, tá? Nesse espetáculo ele fez o teste, ele passou, aí ele passa a interpretar Carmen Miranda nesse espetáculo. O diretor desse espetáculo recebe um convite para ir a São Paulo. Só que aí o Madame Satã, ele fala, eu não vou, tal. Ele explica a situação pro diretor desse espetáculo. Aí eu falo assim, mas de repente eles esqueceram, tal, vai para São Paulo com a gente. Então, Madame Satã muda de ideia, ele vai para São Paulo, mas aí o pessoal da polícia vai assistir esse espetáculo em São Paulo, aí a polícia pega e fala assim, mas ele chega lá de surpresa no espetáculo que eles estão encenando, assim, mas esse é o cara que a gente, ele tá banido de São Paulo, né? A polícia pega e manda Madame Satã mais uma vez de volta para São Paulo, aí ele volta para o Rio de Janeiro, aí já estamos na década de 50, tá? De Madame Satã. Ele foi preso por furto e rixa em 1950 e em 1955 ele foi preso por uma prática chamada antigamente de suadouro. Não sei se ainda é esse nome, mas antigamente chamava suadouro. O que era o suadouro, né? O suadouro era quando, assim, o cafetão, ele mandava, assim, os mexês e as prostitutas, além de fazer o programa, eles roubavam os seus clientes, tá? Eu posso te levar ao seguinte da NASA. Então, isso era chamado suadouro. Então, era um golpe, né? É como ter o golpe do Boa Noite Cinderela. O Boa Noite Cinderela, a pessoa sai com outra, dá um troço pra ela beber. Me deram um negócio esquisito pra tomar. Ela apaga e a pessoa rouba os pertences, né? Então, antigamente, tinha esse golpe do suadouro, que era roubar, né, os clientes aí, as prostitutas e os mexês roubavam os seus clientes. E muito bem, na década de 60, né, já em 1965, o Madame Satã, ele resolve deixar a região da Lapa e se muda definitivamente para Ilha Grande, tá? Aí ele fica lá em Ilha Grande, vivendo numa vilazinha,
E em 1971, ele dá uma entrevista para o jornal do Pasquim. Aí dessa entrevista que ele dá para o jornal do Pasquim, aí em 1971, ele dá uma entrevista para o Pasquim, e dessa entrevista do Pasquim que surge a ideia, acho que é do Cacá Diegues, o filme é Rainha Diaba, que é sobre a vida de Madame Satã. Tem o filme Rainha Diaba, que era o ator, né, o ator Milton Gonçalves, interpretou Madame Satã no filme de 1974. E o verdadeiro Madame Satã, ele vem a falecer lá em Ilha Grande, no ano de 1976, de câncer pulmonar. E bem, a vida pessoal, né? Na vida pessoal do Madame Satã, ele teve, assim, namoro com homens e com mulheres, mas ele mesmo, ele se dizia homossexual. E mesmo ele sendo casado com uma mulher chamada Maria Faisal, ele se dizia homossexual. A Maria Faisal, ela já tinha 6 filhos, né? Então, o Madame Satã, né, João Francisco dos Santos, ele assumiu esses 6 filhos da Maria Faisal e ajudou a Maria Faisal a criar essas crianças, né? Ela morava também ali na região da Lapa, não sei se ela fazia programas, não se sabe muito, né, sobre Maria Faisal, mas ela foi esposa de João Francisco dos Santos, vulgo Madame Satã, né, nessa época aí, né, década de 30, década de 40, nessas idas e vindas de prisões de Madame Satã, enfim. E é isso, né, gente? Essa foi aí um pouco, né, um pouquinho da biografia de João Francisco dos Santos, vulgo Madame Satã, essa figura emblemática das noites cariocas do início do século XX, né? Que foi o pioneiro, vamos dizer assim, ele foi o pioneiro aí no quesito assim do transformista, né? Travestis. Foi um pioneiro aí no quesito de se travestir, não sei se eu posso dizer drag queen, porque drag queen é mais maquiada, né, mais caricato, vamos dizer assim, mas assim, ele foi o pioneiríssimo, assim, que se vestiu de mulher e foi conhecido, né, por se vestir de mulher em espetáculos, no Rio de Janeiro, boêmio aí, da Lapa, né, da década de 20, da década de 30, ele foi o pioneiro nesse sentido. E para o próximo vídeo do canal, eu vou falar sobre ele, o Bruxo do Cosme Velho. Nós vamos continuar aí no Rio de Janeiro e vamos falar sobre o Bruxo do Cosme Velho, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal também, tá, gente? Temos também o @canal Oioioi, que é o perfil do canal lá no Insta, tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês e fui! Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar.